Pessoal, olá! Estou de volta hoje com a continuação do tema produção mundial de energia. Na semana passada a gente falou um pouquinho naquele pequeno vídeo da correção da atividade, falando um pouquinho sobre as formas e como o mundo ele era beneficiado com a produção de energia, né? E o porquê dela. Hoje a gente vai falar até um pouco mais rápido, mas somente para falar dos combustíveis fósseis, né? A gente entende como os combustíveis de fonte não renovável e os combustíveis renováveis, ok? Então vamos lá. Os combustíveis fósseis, pessoal, são aqueles derivados de matéria orgânica que durante muito tempo ficaram depositados em camadas de sedimentos. Por exemplo, a gente vê aqui o petróleo, o carvão e o gás, né? No caso, carvão mineral e gás natural, ok? Pessoal, por que isso é importante, né? Os combustíveis fósseis, pessoal, hoje eles representam mais de 75% da escala da produção mundial de energia, tá certo? Eu coloquei aqui do ladinho, não sei se vocês podem perceber, a gente tem um pouquinho de números de 2017, né? De como é que era essa produção. O petróleo, ele era responsável até então por 31,5% da produção de energia no planeta. Atrás do carvão mineral com 28,9% e o gás natural com 21,4%, tá certo? Ambos são combustíveis de fontes não renováveis, logo são finitos. Mas por que a gente diz que eles são finitos? Justamente porque, como eles demoram uma escala longa de tempo para se formarem na natureza, a gente não consegue repor aquela quantidade que foi consumida. Então aí que está a questão do surgimento de novas fontes de combustíveis, né? De novas fontes de energia, tá certo? Então vamos lá, vamos só entender um pouquinho. O petróleo, como vocês estão vendo, ele é responsável pela grande maior parte da produção de energia. Então isso coloca o petróleo num patamar de importância muito grande para o mundo, tá certo? Então, se vocês podem perceber, ali tem um ícone geopolítico do petróleo, né? Que é onde a gente pode discutir um pouco, ou poderia discutir um pouco mais a fundo as questões políticas. Por que existe tanto conflito, né, na história recente por conta de petróleo? É justamente pelo número que vocês estão vendo aí, esses 31,5%. O petróleo é responsável por uma grande quantidade da produção de energia. Então, quem mais o tem, mais energia o tem, mais poder tem e, logicamente, mais autossuficiência tem. Consequentemente, os lucros desse país tendem a ser maior, tá certo? Como a sociedade ela é uma sociedade capitalista, nós somos capitalistas, a tendência é a luta incessante por esse lucro, tá ok? Tá certo? Só que nem sempre são flores, pessoal. O preço do petróleo, do barril do petróleo, varia de acordo com crises, né? Então, hora pode estar muito elevado, hora pode estar muito barato, tá certo? E aí o petróleo tem algumas especificações. Petróleo em mar é muito caro para ser explorado, petróleo em terra é mais barato, tá certo? Mas esse é assunto para outro momento. Nesse contexto de disputa pelo petróleo, né, lá das Sete Irmãs, que surgiram com o cartel lá dos Estados Unidos, alguns países começaram a descobrir seu território petróleo, né? E aí começou uma rivalidade pela produção do petróleo, quando surgiu a OPEP. A OPEP ela é importante, pessoal, porque ela é um conjunto, é um grupinho de países, né, onde tem aí os principais produtores fora dos Estados Unidos, tá certo? É a organização dos produtores ou exportadores de petróleo, OPEP, tá certo? Como disse antes, a principal fonte de energia. Resumindo de novo, são fontes não renováveis, ou seja, elas não têm a capacidade de se renovarem rapidamente na natureza. E elas são finitas, tá ok? Outro assunto, pessoal, paralelo a esse, são os combustíveis renováveis, né? Que são aqueles que têm capacidade de renovação na natureza, como por exemplo, né, a água, a biomassa em geral, né? Então vamos lá entender um pouquinho. O que é esses combustíveis renováveis, ou essa biomassa, na verdade, que é o nosso maior exemplo, né, de combustível renovável. A biomassa, pessoal, ela é uma espécie de fonte de matéria orgânica que possibilite a extração de energia. Qualquer material orgânico que não seja fóssil, que fique claro que não seja fóssil, ele pode ser considerado uma biomassa, né? Eu coloquei o exemplo aqui, o etanol e o biodiesel, que são de fontes agrícolas. O etanol vem da cana-de-açúcar e o biodiesel
vem de vegetais oleaginosos, que são aquelas plantinhas, até do milho, soja, girassol e outros produtos, tá certo? Por isso a importância dos combustíveis renováveis. A gente pode ter alguns questionamentos, por que o combustível renovável ele ainda não é tão expressivo? 10%, pessoal, em torno da energia do planeta, ela vem de combustíveis renováveis. Infelizmente é um número muito baixo, mas se a gente for analisar especificamente por alguns países, já são números interessantes. O próprio Brasil, por exemplo, que vai ser assunto das próximas aulas, é um país que tem uma matriz energética bem diversificada e potencial para investir bastante em biomassa e em outros combustíveis renováveis, energia limpa, tá certo? Lembrando que os combustíveis fósseis eles são altamente prejudiciais ao meio ambiente por conta da grande capacidade de poluição e lançamento de CO2 na atmosfera e outros gases pesados, enquanto os combustíveis renováveis eles têm uma menor agressão ao ambiente. Algumas são quase totalmente limpas, né? Sem emissão, mas o ideal é que a gente vai substituir. O ideal e o que também vai ser quase que inevitável, né? As outras fontes alternativas, as fontes renováveis, elas vão substituir os combustíveis fósseis com certeza durante os próximos anos, tá certo? Sobre isso a gente vai trazer nas próximas aulas alguns outros dados. Pessoal, baseado nisso, né, a gente às vezes confunde a energia renovável com a hidroeletricidade, com a própria eletricidade. Então eu quero para a próxima aula pedir de vocês uma pesquisa sobre a eletricidade, mas na verdade no sentido de que quais são as fontes de obtenção da energia elétrica, de onde é que vem a energia elétrica do planeta. Tem gente que usou petróleo, tem gente que usou carvão, tem gente que usa a hidrelétrica. No Brasil, por exemplo, a gente usa hidrelétrica, tem gente que usa termoelétrica, tem gente que usa as usinas nucleares, né, que é a energia atômica. Então eu quero que vocês façam uma pesquisa, tá certo? Sobre as fontes de obtenção da energia elétrica. Uma dica que eu dou aqui no próprio livro de vocês tem assunto sobre isso, tá ok? Pessoal, era só isso. Qualquer dúvida vocês vão deixando aí para mim no privado.